Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós estamos falando das bem-aventuranças. Felizes, bem-aventurados. Nós falamos sobre felizes os pobres, gente vazia e dependente de Deus. Felizes os chorões, aqueles que reconhecem os seus pecados e as suas mazelas. Felizes os mansos, os humildes, que estão prontos para serem moldados por Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, que são os que buscam a Jesus como justiça própria. Felizes os misericordiosos, gente que entende o outro e anda mais do que uma milha. Felizes os puros de coração, aquele que não se desvia e não tem uma outra doutrina a não ser Cristo. E hoje, felizes os pacificadores, porque essa bem-aventurança traz uma afirmação importantíssima e que para mim faz toda a diferença, porque os pacificadores fazem uma afirmação, serão chamados filhos de Deus. Como é que você ficaria no colégio ou numa situação de perigo, quando você está na rua e aí tem uma blitz, e aí você está com alguma situação que te traz uma preocupação, e você sabe que aqueles policiais podem extorquir você e fazer alguma coisa que te leva a uma situação complicada. Durante muito tempo no Rio de Janeiro nós ouvimos dizer que alguns policiais maldosos plantavam maconha no carro das pessoas para apreendê-las. Mas aí, você quando está numa situação dessa e o policial já te aborda, você diz assim, sou filho do Leonildo. E aí o polícia diz assim, opa, Leonildo é da casa. E aí por conta disso você então não sofre os pesares que deveria, ou que poderia sofrer, não que deveria, que poderia sofrer. Ou então, quem sabe, você numa situação diz assim, sou filho do presidente da República, ou do governador. Aquele momento em que a tua filiação te salva. A tua filiação te coloca numa situação de bênção. E é exatamente isso que Jesus nos fala aqui. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo reconhecerá que nós somos filhos de Deus porque nós somos pacificadores. Mas o que é então um filho de Deus? Primeiro, o filho de Deus é guiado por Deus. Romanos 8,14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nos guia. Isso aqui não é margem para que você seja alguém místico, mas é alguém que o Espírito Santo fala no coração e que você sabe exatamente para onde deve ir, guiado pelo Espírito. E o Espírito não pode te guiar fora das Escrituras. O Espírito de Deus não falará nada ao teu coração que não esteja nas Escrituras, mas aí não é coisa específica. Por exemplo, você pode ser guiado pelo Espírito de Deus ao comprar uma casa, ao comprar um carro, no casamento, numa postura, mas você não encontrará nenhum versículo na Bíblia de qual casa comprar, qual carro. Mas o Espírito fala ao teu coração. E isso mostra que você é filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Segundo, filho de Deus é imitador de Deus. Você sabe que as coisas são importantes porque você vê seu pai fazer. Imitadores de Deus são filhos de Deus, porque o filho imita o pai. Jesus disse isso, eu só faço aquilo que eu vejo o pai fazer, nada mais além disso. Se o pai está nessa, eu estou nessa. Se Deus está envolvido com isso, nós estamos também, porque nós somos filhos, imitadores.
E como é que a gente pode imitar a Deus se ninguém viu a Deus? Nós imitamos a Deus quando nós olhamos para Jesus, o homem Jesus, o Filho do homem, ele diz, a postura de Jesus. Aquele livro da década de 80, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Num determinado momento, numa conversa, onde as pessoas estão brigando, onde elas estão em contendas, o que o Filho de Deus faria? Apagaria incêndio com gasolina? Ou ele traria paz, pacificação àquela situação? Esses são os filhos de Deus, imitadores de Deus. Terceiro, os filhos de Deus são imortais. Lucas 20, 36 diz, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, quer que eu te diga uma coisa? Que aqui, quem está sentado aqui é filho de Deus, esse filho de Deus é imortal. Então dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim, você vai ter que me aturar. Imortal, hein? Passar a eternidade com essa pessoa que está aí. Oh, glória a Deus. Bênção. Bênção. Você gostou, né, André? Você falou, isso aqui é para a eternidade. É mesmo, para a eternidade. Aleluia. Nós somos imortais, nós somos filhos de Deus. Esse corpo está perecendo, esse corpo está se acabando, mas virá o dia, como nós falamos na quinta-feira aqui no estudo, em que Deus vai nos ressuscitar e nós vamos ganhar um corpo novo com a mesma identidade e nós viveremos na glória eternamente. Como filhos de Deus, nós temos então uma herança, fazemos o que o Pai faz, temos a mesma identidade com Jesus, logo temos a mesma missão. O que meu Pai está envolvido? Eu estou também. O que a minha casa quer? Eu também quero. E a primeira coisa que nós aprendemos é que a missão de Jesus, que deve ser a nossa, porque somos pacificadores, filhos de Deus, é estar envolvido com o que o Pai está. E o Pai promove a paz através de Cristo Jesus e nós estamos envolvidos com isso. Nós somos promovedores, promotores da paz com Deus por meio de Cristo Jesus. João 17, 3 diz assim, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nossa missão então é fazer com que o mundo conheça Jesus. E como é que o mundo vai conhecer Jesus? A partir da nossa vida. Nosso caminhar, do nosso andar, do nosso falar. Não é que nós sejamos papagaios, mas é que nosso testemunho vai dizer ao mundo que nós somos filhos de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, de fato, eu vejo Deus aí. Você conduziu a minha vida a Cristo. Você promoveu aquilo que Jesus promoveu. A paz com Deus. Primeira coisa. As pessoas precisam se acertar com o Criador do universo. Muitas coisas que têm acontecido é porque as pessoas não estão acertadas com Deus. E Deus tirou delas a sua graça, como diz Romanos 1. Agora mesmo, esses dias, há uma comunicação, eu não gostaria de dizer isso, mas uma mãe matou o filho de 7 anos e o esquartejou. Porque, tendo virado homossexual, essa mãe casou com uma outra mulher. E porque agora assumiu uma outra identidade contrária à vontade de Deus, ela viu no filho a identidade do pai que agora ela rejeita. Então ela matou e esquartejou essa criança. As pessoas fazem isso porque elas estão em guerra com Deus. E a graça de Deus não está no coração delas. E nós precisamos ir até elas, a reconciliá-las com Cristo. Porque reconciliando elas com Cristo, nós reconciliamos elas com Deus. Porque a maldade no coração do homem, ela será tamanha quando Cristo não fizer morada no coração deles. Essa é a nossa missão. E é uma missão dolorosa, uma missão insistente.
patente que nós não podemos desistir, nós não podemos ouvir essas notícias e fingir que isso não é conosco. Nós estamos aqui, nós precisamos pedir, se há alguma igreja nesse bairro, nesse local onde essa mulher mora, que o Espírito Santo de Deus incomode esses crentes para que pregue o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, a tempo e a fora de tempo. Pregue, 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 pregue. Segundo, como filhos de Deus, a nossa missão é ganhar almas para o Senhor. Provérbios 11:30, o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 11:30, aquele que ganha almas é sábio. E a gente precisa de inteligência para ganhar almas. E a gente precisa da graça do Espírito Santo, porque ganhar almas é uma coisa muito peculiar. A gente precisa fazer com que as pessoas olhem para nós. A gente precisa fazer com que as pessoas se interessem pela nossa vida. Eu quero o que tem aí. Eu quero o que fez você ser diferente. Por que você é assim que não se abala? E aí a gente pega a oportunidade porque Cristo mudou a minha vida. A gente pega essas histórias e a gente coloca ela na prática para que a gente ganhe as pessoas para Cristo. Sabedoria. Você não foi treinado para vender? Você não foi treinado para fazer apresentações? Você não foi treinado para dar aulas? Você não foi treinado na profissão que você é, para que você trabalhe, para que você se esmere, para que você faça bem feito aquilo? Então que você seja treinado para ganhar almas para Cristo, porque isto é a sabedoria, diz Provérbios 11:30. Porque isto é a missão do Filho de Deus. O Filho de Deus leva as pessoas ao Pai. Terceira coisa, e está tudo comunado aqui. Pregar a mensagem de Jesus. Marcos 16:15 disse: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Porque esse Evangelho transforma. Hoje de manhã eu falei aqui da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, em que tive o privilégio de participar das vigílias. E o pastor Álvaro Trindade foi ganhando almas para Cristo, e Deus foi usando com a sua pregação, com a pregação da mensagem de Jesus, a mensagem deste homem maravilhoso, e ali 6.000 pessoas se agregaram naquela comunidade, naquela congregação, e eles se tornaram uma grande igreja que existe até hoje, porque o Evangelho foi pregado. Alguém disse hoje na reunião de oração que aqui aprendeu que o culto é para Deus, não é para os homens. O centro das atenções na igreja presbiteriana é Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o grupo de louvor, não é ninguém. É o Senhor Jesus. E é Ele que nós devemos pregar. A mensagem dEle. A mensagem que transforma, a mensagem que muda vidas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que parece que o evangelho que é pregado não é o evangelho mais da transformação dos corações, é o evangelho do carro zero, é o evangelho do iate, é o evangelho da casa nova, é o evangelho do novo emprego, é o evangelho do grande salário, mas não é o evangelho da transformação do coração. Deus precisa mudar a gente aqui dentro. Sabe aqueles vícios que a gente tem? Sabe aquelas coisas que estão arraigadas no nosso coração? Pregar a mensagem de Jesus. Vou falar uma tentação enorme de dizer algumas coisas no púlpito que não são lícitas. Sabe aquele texto de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém? Eu contei ontem para minha esposa uma situação e ela diz, não me conta essas coisas. Eu estou aqui numa luta terrível, se eu falo ou não falo com a igreja. Eu sei que tem uma turma que deve estar dizendo, fala, fala. Vocês sabem, não devia nem ter começado, né? Vocês sabem do trabalho que eu tenho no consultório. E recebi recentemente, não aqui, no outro consultório, um homem que estava machucado e ferido por conta de adultério da sua esposa. E eu pedi que a esposa viesse para tratar o casal. Mas com 15 minutos antes de terminar,
ela me conta que a vida conjugal deles de 7 anos, uma vida vivida em uma sexualidade que o apóstolo Paulo diz que é um leito de mácula. Ela pode se deitar com quem ela quiser e ele também. De maneira que eles convidam casais amigos para irem para suas casas e ali fazerem um troca-troca. E eu perguntei, onde é que entra então o adultério? Ela não me contou que ela ia sair com o patrão. Se soubesse, eu teria permitido. Se isso fosse pouco, ao sair do consultório, ele então me envia uma mensagem dizendo, perguntei para ela o que ela achou do senhor. Ela me disse que já imaginou nós 3 juntos no consultório. Sabe como é que eu vou destruir isso? Com o Evangelho. Tem psicanálise que dê jeito nisso, só Cristo. Obviamente, eu estou lutando com um demônio da sexualidade, eu não tenho dúvida disso. De maneira, então, só a mensagem de Jesus pode destruir esse tipo de comportamento que, pasmem, é mais comum do que você imagina. Não é normal, mas é comum. E nós precisamos entender que só Jesus Cristo pode transformar essa vida. Freud não pode, Jung não pode, remédio nenhum pode, só Jesus. E é com ele que eu entrarei, a partir desta terça-feira, com Jesus na vida dessa mulher e deste homem, porque isto não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Pregue o Evangelho. Pregue Jesus Cristo. Vão pelo mundo todo e preguem esta mensagem às pessoas, porque as pessoas estão mortas, elas estão vivendo na comida de Satanás, elas estão aprisionadas por uma corrente maligna, elas estão presas a vícios escabrosos, e só o Evangelho. E Jesus conta com seus irmãos. Ele, que agora é o primogênito, durante muito tempo ele foi o unigênito, mas ao morrer na cruz e ressurgir, ele se torna o primogênito, do qual nós, seus irmãos, temos que continuar a mensagem do nosso primogênito. Assim, irmãos, com essa postura, nós estamos promovendo a paz, porque Jesus disse que os filhos de Deus são pacificadores. Não é possível que gente assim viva em paz. Não é. Certa feita eu aprendi na década de 90, quando eu cheguei para o Evangelho, de que não há nada que possa trazer paz ao nosso coração a não ser Cristo Jesus. Não há. Eu já contei e repito, certa feita evangelizando em Arujá, eu e Sandra ainda noivos, nos preparando, e nós fazíamos evangelismo de porta em porta. E nós batemos na casa de uma mulher em que ela disse assim, eu já fui evangélica. Eu disse, já foi? Por quê? Ela disse, porque agora eu sou budista. E eu encontrei no budismo uma paz que eu não encontrei no cristianismo. E nós ali, estudantes de teologia, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu digo para essa mulher? Porque é algo subjetivo. Nós não estamos falando de um texto em que eu posso contestar, em que eu posso interpretar. Nós estamos falando de um sentimento no coração. Que eu não posso mensurar, que eu não estou ali dentro. Voltei no seminário e perguntei para ela, posso voltar aqui semana que vem? Ela disse, pode, volte quando o senhor quiser. E voltei e eu perguntei ao meu professor, e aí? Ele disse, isso é guerra espiritual. Não há nada que você diga que vá convencê-la. Você agora tem de orar, dobrar o seu joelho e pedir para o Senhor Jesus tirar a paz dela, para ela ver que a paz dela é falsa. Eu fiz, mas eu não voltei lá para saber se ela é uma mulher angustiada. Essa é a questão. Se a Bíblia diz, Jesus Cristo falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, então não tem outra. Tão profunda, enraizada como a de Jesus. E as pessoas dizem, não, eu estou em paz com Cristo. Não, sem Cristo não é possível.
Porque Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É uma paz que vem do Espírito Santo, que extrapola a nossa compreensão, extrapola o nosso entendimento, é algo sobrenatural. E, irmãos, se nós tirarmos o sobrenatural da Bíblia, não sobra nada, porque a Bíblia é sobrenatural. Nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, de poder em poder, de milagre em milagre, porque a nossa vida é feita de milagre todos os dias na presença do Senhor. Ou esse evangelho, ou esse Cristo, ou esse Jesus, ou essa Bíblia muda a tua vida, ou ninguém mais muda. Não tem chance para a gente. Será que o mundo entende isso? Claro que não. Não entende. O mundo ouve a gente pregar, o mundo ouve dizer, João 14:27, o texto que eu havia dito: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Sabe como é que é a paz do mundo? A paz do mundo é trégua. Sabe qual é que é a paz do mundo? A paz do mundo, ela acontece... Quais são os dias que não tem pagamento? Boleto. Agora, as casas lotéricas vão estar lotadas, porque a Mega Sena vai pagar 57, 58 milhões, acumulou de novo. Aí você vai nas casas lotéricas até quarta-feira, na quarta-feira você vai na casa lotérica, você não entra. Filas e mais filas, mas tem dias que você percebe ali que é uns dias tensos para banco e para casa lotérica, que são os dias de pagamento, não é? E você chega, está aquele pessoal com aquele monte de boleto, gente que não paga nada pela internet, fica ali, você olha assim, gente atribulada, aquela confusão, e você fica ali, escuta as pessoas dizer: essas mulheres do caixa aí, dos guichês, não chama ninguém, e fica, e por que a fila não anda? E você vê aquela, mas você volta no dia seguinte, que todo mundo já pagou a conta, aquelas mulheres estão lendo livro, estão batendo papo entre elas, você diz: olha que paz. Não, isso não é paz, isso é trégua. Daqui a 15 dias volta todo mundo de novo. E vão armar barraco de novo. É igual no banco, na Caixa Econômica, em todos os bancos, não é isso? Isso que Jesus está dizendo, o mundo te dá isso. Mas eu dou o que para você? Eu dou aquela paz que faz com que você pegue no sono à noite com o mundo em guerra. Com o circo pegando fogo, eu vou plantar algo em você que vai fazer com que você viva tranquilo. Como é que pode um negócio desse? É sobrenatural, irmãos. Eu não vou lembrar agora, mas um dos maiores hinos que nós cantamos, hinos clássicos evangélicos que nós cantamos, foi feito por um homem que perdeu toda a sua família. Você lembra, nação? Se você lembrar do hino, você fale. Os presbiterianos clássicos aí. Significa que Deus coloca algo no nosso coração que transcende o entendimento humano. Como é que pode alguém compor um dos hinos mais belos para Deus, tendo perdido toda a sua casa? Porque é algo sobrenatural. Jesus disse: deixo minha paz, a minha paz vos dou. Só tem ela quem é filho de Deus. Não tem jeito. Só desfruta da paz quem é filho de Deus. E porque tem ela no coração, ele transmite isso. O que um filho de Deus transmite? O que um filho de Deus reproduz? Eu, quando vejo o Henrique aqui correndo, e aí eu vejo ele fazendo as bagunças, e aí eu converso com a avó dele, não dá para conversar com o pai nem com a mãe, porque eles não sabem como eles eram quando pequenos. Mas você conversa com a avó do Henriquinho, ela vai dizer: ah, o André está sofrendo o que eu sofri quando o André era pequeno. O que o Henriquinho reproduz? O seu pai. Como ele se comporta? Como seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa, já havia um homem, um escritor de dramaturgia chamado William Shakespeare, que disse uma frase, disse que você tem muito mais dos seus pais do que você imagina. E eu conversando com um homem essa semana, que não é crente, vem conversar religião comigo, ele é dono de um colégio aí, e ele, conversando de religião comigo, eu fui falando para ele daquilo que nós herdamos dos nossos pais, e falei do pecado, daquilo que a Bíblia chama de hamartiologia, a doutrina do pecado. E aí eu perguntei para ele assim: você sabe que você sonha porque você precisa dormir? E aí ele disse: não. Eu falei: por isso que os psicóticos não dormem, eles viram 24 horas. Gente surtada,
trabalha igual Rádio Globo, direto. 24 horas no ar, Band News, e vira. E aí você tem que aplicar um remédio para ele dormir, mas ele não sonha. Ele apenas desliga, ele apaga, porque o psicótico ele faz acordado o que a gente faz dormindo. Dormindo a gente vai para um monte de lugar, a gente vai para Dubai, a gente casa com quem quer, a gente... Não é? Não é assim? Dormindo pode tudo. E a gente então sabe que o sonho é guardião do sono. E provei para ele. Disse para ele que a neurologia diz que quem lê, quem estuda momentos antes de dormir e dorme depois de ter estudado, memoriza mais o que estudou. Nossa, eu não sabia. E fui descrevendo para ele como é que é esse mecanismo que Deus fez. Até chegar na seguinte pergunta: e uma criança recém-nascida que não viveu nada, que não tem nada, ela sonha? Ele diz, não sei. Eu falei, olha uma criança recém-nascida, quando está no sono REM, você vê que os olhos dela mexem. Sono REM, rápido movimento dos olhos. Sinal de que ela está vendo alguma imagem. Qual? Se ela não viveu. Ele diz, não sei. Eu falei, a tua. Memória genética. Ele tem isso? Eu falei, tem. E é por isso que Davi vai dizer, em pecado me concebeu meus pais e minha mãe. Não foi o sexo que eles fizeram, é o que ele herdou dos pais. A herança de Adão e Eva está aqui, você está em mim. Ele é kardecista, ele diz, então onde é que entra a reencarnação? Eu falei, em lugar nenhum. Ele disse, semana que vem nós vamos ter uma conversa profunda. Eu falei, separa 2 horas. Cristo não transformar o coração da gente, não mudar, nós vamos herdando e nós vamos nos enchendo de coisas e nós vamos passando para frente. E vem depois de mim, se não for transformado, é aquela porcaria. Por isso que é importante nós compreendermos a profundidade do Evangelho. O que Cristo fez nas nossas vidas, qual é essa transformação que nos levou então a esse momento final. E os pacificadores serão chamados filhos de Deus, que têm aquelas missões que eu citei e que têm o comportamento que eu cito agora. Os filhos de Deus, os pacificadores, em primeiro lugar, são persistentes e têm iniciativa própria. Filipenses 3,14, Paulo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, então seja persistente e tenha iniciativa. Faça, vá, construa, saiba que Deus está com você. Porque Paulo disse, eu prossigo, eu não tenho dado como ganho, eu estou buscando ganhar. Estou indo para frente. Eu digo para os meus filhos o que meu pai dizia. Meu pai, quando via a gente seguindo amigos, aqueles coleguinhas de colégio que sabia gazetear. Sabe o que é gazetear? Matar aula. Meu pai dizia, meu filho, caranguejo por causa de amigo perdeu a cabeça e anda de lado até hoje. Cristão, filho de Deus, ele é persistente, ele tem iniciativa. Paulo diz, eu estou indo para frente, eu vou para lá. Amém? Eu vou repetir o que eu disse hoje de manhã e o que eu ouvi essa semana que mudou a minha vida. Cure o garoto que tem dentro de você e o homem aparecerá. Anda para frente. Quem morreu, morreu. Quem ficou, ficou. Nós seguimos para Cristo. Nós vamos adiante. Vira a página em nome de Jesus. Segundo, um filho de Deus é adaptável. Paulo diz em Coríntios 9,19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. O homem de Deus, ele entra em todas as situações. Você sabe uma das coisas que mais me impressiona em Jesus? É que os fariseus ficaram indignados com a postura de Jesus, porque ele permitia que as pessoas tocassem nele. Quando aquela mulher de fluxo de sangue, com aquele fluxo de 30 anos, que já tinha gasto todo o seu dinheiro, toca em Jesus, o que ele fala? De mim saiu virtude. Quem me tocou? E aí os discípulos dizem, mestre, nós estamos aqui numa campanha ferrenha, tem mais de 1000 pessoas aqui tocando no Senhor. O Senhor pergunta, quem tocou no Senhor?
Nós estamos dando cotovelada aqui em todo mundo para manter a gente do lado do Senhor, porque a turma quer chegar perto e o Senhor diz, quem me tocou? E Jesus disse, porque foi diferente. Você sabe o que Levítico vai falar da mulher com fluxo de sangue? Que quando ela está naquela semana, eles não podem dormir junto, marido e mulher, quando está, porque ela é uma mulher impura. E o homem não pode chegar perto dela e tem que ter vários rituais de purificação com mulheres assim. E aquela mulher já está há 30 anos assim, e ela toca em Jesus, e os fariseus pensam então agora que Jesus se tornaria impuro. Só que quando ela toca Jesus, ela que se torna pura. Porque Jesus é alguém que está aberto às pessoas impuras para que toquem nele e sejam purificadas. Sabe o que eu acho engraçado? O crente, quando começa as pessoas me perguntam, pastor, o crente pode namorar com o não crente? Eu falei, pode, desde que o converta. Mas aí sabe o que você vê? O crente namorando com o não crente tira o crente da igreja. Cadê a tua fé, Zé? Você que tem que trazer ele para o evangelho, ela para o evangelho, não o contrário. Posso andar com gente do mundo, desde que você a influencie, não o mundo influencie você. É isso que Paulo está dizendo. Embora sendo livre de todos, fiz-me escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo tinha convicções, ele sabia quem ele era. Então vamos. Terceiro, Filho de Deus é motivado e trabalhador. Salmo 119, 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Firme, trabalhando na obra do Senhor. Quarto, está sempre alerta. Salmo 115, 3 diz, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Eu gosto porque o homem de Deus, o filho de Deus, gente pacificadora entende que Deus pode transformar toda e qualquer situação. O que há demasiadamente impossível para Deus? Vamos lá? O que há demasiadamente impossível para Deus? Então por que a gente não garra mais em oração para Deus nos dar? Por que a gente tem que ficar esperando a igreja de Pinheiros nos dar 1.200.000 para a gente comprar o nosso terreno? Deus pode nos dar isso aqui, através de outros meios. Pode ou não pode? 1.200.000, pode ou não pode? Pode, tesoureiro? O homem que tem que ter mais fé nessa igreja é o tesoureiro. Ele que conta as pratas, eu não conto. Ele que conta. Ele que tem que dizer, Senhor, multiplica isso daqui. Multiplica isso daqui. É como diz aquela história de um empresário que estava em falência. E conversando com outro que também estava em concordata, o que estava em falência, indo para a falência, ele disse assim, rapaz, eu resolvi o problema da minha empresa. Eu não me preocupo mais. Aí o outro disse, como é que você fez? Eu falei, eu contratei um preocupador profissional. Botei no jornal a notícia que estava contratando com um salário de 50.000 por mês. E aí o outro disse, rapaz, mas a empresa não está em dificuldade, como é que você contratou um preocupador profissional? Contratei, agora é que ele vai se virar, ele vai botar as coisas em dia, eu não me preocupo mais com a empresa. E como é que você vai pagar o salário dele? Então, essa é uma das tarefas dele, se preocupar com os 50.000 que ele tem que ganhar. Foi o que eu falei para o André. André, tem que levantar 1.200.000 para comprar o nosso terreno. Eu vou repetir, Salmo 115, verso 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Coisa demasiadamente impossível para Deus. Nada que Deus não possa fazer. Câncer que Ele não possa curar. Não há coração que Ele não possa transformar. Não há milagre que Ele não possa fazer. Mas não sou eu que tenho de crer nisso, é você. Amanhã, na segunda-feira, você que tem que crer nisso, não sou eu. É você que precisa, como filho de Deus, estar sempre alerta para o que Deus pode fazer. Deus pode usar alguém subindo a escada rolante e cruzar com você no metrô, em qualquer lugar, e dizer algo para você. Deus pode fazer com que um telefonema te aconteça na madrugada e alguém te dê uma bênção.
Deus pode fazer com que alguém desconhecido bata na sua casa e te entregue alguma coisa. Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Se eu conseguir escanear Deus, se eu conseguir definir Deus, o Deus sou eu, não é Ele. Mas eu gosto dessas coisas surpreendentes de Deus. Eu gosto quando Deus nos assalta. Uma palavra que não cabe com Deus, mas é quando Deus chega de surpresa e você fica estupefato. Diz, mas como assim? Deus disse, tu não me conhece mesmo. É por isso que os judeus até hoje não reconhecem que Jesus é o Messias, porque eles enquadraram Deus e eles disseram, o Messias tem que fazer isso, tem que se assentar aqui, tem que se comportar de tal jeito. E Jesus fez isso de forma espiritual e eles estão cegos até hoje. Quinta coisa, um filho de Deus tem capacidade organizacional, ele reúne pessoas ao seu redor. Porque o Salmo 112, verso 7 diz, não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Uma vez a gente estava sentado num lugar e alguém demorou a nos dar notícia. Uma viagem. E alguém me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, notícia ruim chega rápido, fica tranquilo. A boa demora um pouco, né? Mas notícia ruim chega, ainda mais hoje, nos nossos dias, né? Se alguma desgraça, você vai saber logo. Não apresse o teu coração. Aquieta a tua alma. O cristão, o filho de Deus, reúne pessoas ao seu redor que não temem mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa me responder isso. Quem gosta de andar com gente negativa? Levanta a mão, gente que diz assim, eu amo andar com gente que fala para mim o tempo todo que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não vai dar. Você gosta? Ninguém gosta, né? Maria cruzou bem os braços como quem diz, eu estou fora. Então não seja você essa pessoa. E assim como você não gosta de ter alguém assim, alguém que está com você não gosta que você seja assim. Creia que o nosso Deus é um Deus de milagres. Sexto e penúltimo, é crítico e criativo. Efésios 4,14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É crítico e criativo porque ele não vai pela cabeça dos outros, ele vai pelas escrituras. Sabe quem anda pela cabeça dos outros? Piolho. Não é piolho? Enxergo piolho nessa noite? Ou enxergo gente que fica firme com o que a Bíblia diz e não é levado nem para cá nem para lá? Eu lembro que no seminário a gente ouve muitas historinhas. Diz que um seminarista uma vez estava no banco de uma praça lendo as Escrituras. E um homem cético sentou ao seu lado e disse, o que tu lês? Ele disse, estou lendo aqui a história incrível de como o povo de Deus atravessou o mar, como Deus abriu o mar para o povo de Deus passar. E aquele homem cético disse, meu jovem, você não viu aí as últimas notícias da arqueologia? Não foi bem assim, aquilo não era um mar, aquilo era um lago, muito raso. E o povo de Deus de fato atravessou, mas atravessou com água até a canela, quando todo mundo conseguiu passar, não foi bem isso que diz. Aquele jovem seminarista parou, olhou para um lado e para o outro e começou a dar pulos na praça, começou a dar glória a Deus, e aquele homem disse, você ficou louco? Ele disse, não, glória a Deus pelo meu Deus de milagres. Ele, por quê? Eu já te disse que não houve nada, não abriu nada, eles passaram pés aqui na canela, água rasa, a história já prova isso. Aqueles homens que ficam vendo Discovery, Natural, né, esses canais aí, e aquele garoto começou a dar glória a Deus, ele disse, porque com água na canela, o meu Deus afogou um exército do Egito. Deus faz milagre de qualquer jeito. Com água na canela, ele mata um exército. Para Deus não há impossível. Nós não somos crianças. Nós estamos firmes no que a Bíblia diz. Nós não somos levados por cabeça de histórias que andam por aí. Nós olhamos para cá. Sétimo e último. Já pode tocar lá para a tia Sandra. Filho de Deus tem fome de Deus.
Salmo 42, 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sabe quando o filho chega da rua? E ele chega doido para contar para você as coisas. Ele vai onde você está. Você sabe como é que funciona isso, né? Quem é pai e mãe sabe, né? Você tem que separar, né? Para ouvir. Porque o filho tem sede de pai e mãe. O salmista está dizendo que filho de Deus tem fome de Deus. É muito duro quando você encontra cristãos que dizem assim, para mim está bom, está de boa. Para mim nunca nada está de boa, eu quero mais de Deus. Eu sei que Deus pode fazer mais. Eu sei que Deus tem mais para fazer. Eu sei que Ele tem muita coisa para nos dar. E eu quero receber tudo que Deus tem. Eu não quero que Ele fique me devendo nada. Você quer? Não, tá bom assim. Tá bom assim. Eu tenho o dinheirinho da condução. Tá bom o dinheirinho da condução. Quero ônibus. Eu quero pagar para todo mundo. Eu quero ser bênção na história. Eu quero que Deus me use, que Deus faça transbordar através de mim, porque eu tenho fome de Deus. Quanto mais você vai a Deus, mais Ele te dá. Quanto você mais o busca, mais Ele se revela. Quanto mais você agarra nele, mais Ele fala contigo. Quanto mais você lê as Escrituras, mais Ele te ensina. Quanto mais você se aproxima dele, mais Ele se revela. Você não quer isso, não? Tá bom assim, vendo Deus só numa nuvem de relance, só uma sombra, sentindo só o cheiro? Eu quero Deus inteiro, porque o Filho de Deus, Ele anseia, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Por isso que Jesus disse uma coisa importantíssima nessa bem-aventurança. Volta no texto de Mateus 5. Por incrível que pareça, fato, o seminarista pregar domingo que vem, essa parte de Mateus 5 e verso 10 e 11 vai ficar para o dia 16. E no dia 16 nós vamos ter aqui o culto da igreja perseguida, onde nós estamos esse mês inteiro, todos os dias, aqueles que estão na nossa rede de WhatsApp estão recebendo a devocional com motivo de oração pela Coreia do Norte. Eu estou colocando ali todo dia um motivo de oração. Coreanos do Norte não podem passear e não podem se divertir porque o governo diz que já deu o suficiente para que eles vivam em alegria com o governo. 3 ou 4 vezes por dia eles têm que desligar a luz elétrica, a energia e fazer economia e racionamento. E tantas coisas que vocês vão ver em 30 dias que vocês vão dizer como pode alguém se manter crente num país desse. Mas esse verso que nós estamos lendo hoje, bem-aventurado, felizes os pacificadores, porque são filhos de Deus, era uma reação, que está no verso 10 e 11, que vai ser no dia 16 que eu vou explicar. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você é abençoado por Deus, mas amaldiçoado pelo mundo. Então vamos fazer um trocadilho? Você quer ser abençoado pelo mundo, mas será amaldiçoado por Deus. Ou você quer ser abençoado por Deus e amaldiçoado pelo mundo? Porque se eu tiver o que Deus tem para me dar, Jesus disse para nós, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, com Deus eu venço o mundo. Abençoado por Deus, pelo mundo, eu não venço Deus. Não é assim? Então, dia 16, nós vamos estar falando exatamente sobre este texto e vai ter a ver com que nós vamos ver os filmes e as coisas aqui sobre a Coreia do Norte. Mas eu quero só te alertar, quem é filho de Deus sofre perseguição do mundo. O mundo não gosta. Sabe por quê? Porque a gente é otimista, a gente é abençoado, a gente é abençoador, a gente é gerador de vida, a gente é gerador de paz, a gente é pacificador. Amém?
Fica de pé na presença do Senhor. Nós vamos ter uma canção agora. Durante essa canção, nós vamos participar da mesa